Olá, meus amados irmãos, amigos do canal do Toninho do Táxi, estamos chegando com mais um vídeo. No vídeo de hoje, meus amados irmãos, eu quero abordar aqui um tema muito interessante que abrange todos os povos de todo o planeta Terra, ou quase todos, né? Porque existem alguns que nunca passou por isso. A pergunta é: a doença é necessário em nossa vida? Bem, baseado nesse tema, eu quero trocar ideia com vocês e falar sobre essa questão. Nós temos aqui uma passagem muito interessante, foi lá no Evangelho de Marcos, capítulo 10, do versículos 46 ao 52, onde havia aquele cego que estava sentado na beira da estrada. E quando ele soube que Jesus passava por as imediações, ele passou a gritar o nome de Jesus, pedindo: Jesus, filho de Davi, tenha piedade de mim. E o povo repreendeu ele, e quanto mais o povo repreendia, aí é que ele gritava. Até que Jesus tomou consciência disso e pediu que trouxesse o cego a ele, que deixasse que o cego viesse a ele. Aí disseram para o cego, ele jogou o seu manto lá pelo chão e correu ao encontro de Jesus. E tem um detalhe muito interessante, meus irmãos, que Jesus, toda a graça que Jesus faz, é preciso que nós, merecedores da graça, tome a iniciativa. Correto? Por isso que Deus deu o livre-arbítrio para cada um de nós. Se eu estou doente, eu preciso procurar o remédio. O remédio não virá a mim se eu não for procurar o remédio. Eu estou me referindo a Jesus. Se você precisa de uma graça, procure Jesus. Ele te dará graça. Você pode ver que todas as graças, todos os milagres que Jesus fez, foi assim. A pessoa que necessitava procurou Jesus. É o caso desse cego. E ele procurou Jesus. E Jesus disse a ele: que queres que eu te faça? Aí ele disse que queria que Jesus curasse ele. Aí Jesus disse para ele: a tua fé te curou. Vá. E a partir daquele instante, seus olhos se abriram. E ele passou a enxergar e passou a caminhar com Jesus, conforme relata a palavra. Agora, eu perguntei no início do vídeo: será que a doença se faz necessária em nossa vida? Bem, vamos analisar o contexto dessa passagem aqui, desse cego. Vejam só, talvez se esse moço não fosse cego, ele não ia pedir a Jesus. Não, ele não iria procurar Jesus, porque ele enxergava. Então, como ele era doente, ele tinha essa cegueira, e além de cego, era mendigo, ele soube que Jesus passava, e ele teve fé, acreditou que Jesus podia restabelecer sua visão. Por isso ele foi ao encontro de Jesus. E Jesus, prontamente reconhecendo a sua fé, curou a sua cegueira. Mas se ele não fosse cego, não se sabe. Fica aquela dúvida. Talvez ele não iria procurar Jesus. Aí eu estou me referindo a nós. Toda vez que nós ficamos doentes, é aí que nós reconhecemos a nossa fragilidade, a nossa fraqueza pecadora, a nossa impotência, a nossa falta de fé, porque por mais orgulhosos que nós somos, por mais prepotente que nós somos, por mais sábios, dinheiro, recursos e tudo mais que a gente possa ter, a gente fica doente. E é aí que a gente vai ficar nas mãos dos outros, dependendo da enfermidade que a gente tiver, a gente vai ficar nas mãos de um e de outro. A gente vai para o hospital, ficou na mão dos médicos, a enfermeira dá banho na gente, faz isso, faz aquilo, o médico vem também, quer dizer, a gente ficou nas mãos dos outros.
E dependendo da situação, o enfermo, ele acaba ficando nas mãos da família, da esposa, dos filhos, de um outro parente, de um amigo, sei lá, nas mãos dos outros. É isso que eu estou me referindo. Portanto, nós temos uma arrogância dentro de nós, aquela hipocrisia dentro de nós, de querer ser algo, querer ser alguém, mas nós esquecemos que nós não somos nada e que a doença é necessária em nossa vida. Porque vocês vejam o exemplo desse cego. Ele reconheceu Jesus porque ele era cego. Talvez, se ele não fosse cego, ele não procuraria Jesus. É o nosso caso. Nós, como estamos aí com a barriguinha cheia de saúde, empregado, dinheirinho no bolso, casinha para morar, um carrinho para passear, nós nem lembramos que Deus existe. Não estamos nem aí com a vida. Nosso negócio é curtir, não é isso que a turma fala? É curtir, viver a vida, passear, etc, etc. Mas quando a gente cai na enfermidade, quando a gente cai na doença, aí a gente se lembra de Deus. Ora, nós temos que lembrar de Deus, meus amados irmãos, em todos os instantes, em todos os dias de nossa vida, porque nós somos filhos de Deus e somos suas criaturas. E Ele está vivo, está presente em cada um de nós. Portanto, é quando a gente fica doente, é quando a gente vê o quanto vale a saúde e o quanto que nós não valemos nada. Nada, absolutamente nada. Porque, como eu falei mais cedo, o caboclo pode ser o que for, ter todo o dinheiro do mundo, mas o dinheiro não vai salvar ele daquela doença. Se ele tiver de morrer com aquela doença, ele vai morrer. Porque se dinheiro salvasse alguém, se dinheiro curasse alguém, os ricos não morreriam. E o que acontece com eles? Morre igualzinho um pobrezinho, morre igualzinho aquele mendigo. E muitas vezes aquele mendigo até tem uma morte mais, como que poderia dizer, mais assim, amena, mais com menos sofrimento do que um rico. Porque muitas vezes, não estou falando todos os ricos, tem que fazer uma exceção. Tem muitos ricos que ele se apega nos seus bens, no seu dinheiro, no seu poder. E aí ele menospreza os outros. Ele esquece que ele é igualzinho a qualquer um outro, que não existe um melhor do que o outro para Deus, que todos nós somos iguais. Essa é a grande verdade. Portanto, meus amados irmãos, eu creio firmemente que a doença é necessária. Por isso Deus permite que a doença aconteça em nossa vida, que é para a purificação de nossa alma. Porque só nós sentindo na nossa pele a dor da fragilidade humana é que nós vamos reconhecer em Cristo Jesus que Ele é o nosso Salvador. Porque nós pertencemos a Ele e sem Ele nada poderemos fazer. Ou seja, Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e Ele veio a esse mundo para nos salvar, para nos curar e para nos libertar. E Ele permite que a doença aconteça com todos nós, que é através da doença que muitos procurarão a Jesus. Amados irmãos, um abração para todos vocês.